Dia segundo ano. Tudo bem, gente? Vamos lá? Literatura hoje, hein? Novamente, privilégio, hein? Revisão de conteúdos. O que vamos revisar hoje, professor? Romantismo, Brasil, Portugal versus Brasil. Gerou muita dúvida nas questões que eu elaborei para avaliação. Eu perguntava sobre romantismo em Portugal, respondia sobre Brasil. Era sobre autor de Portugal, falava do Brasil e vice-versa. No verdadeiro ou falso, muita dúvida, muita incerteza, muita resposta errada, consequência, nota baixa. Toda vez que eu expliquei o assunto, eu falei que era necessário diferenciar Portugal de Brasil, certo? São movimentos literários que ocorrem. A partir de agora, né? Estudaremos realismo, terá Brasil e Portugal. E mais para frente, quase todos os conteúdos, até mesmo o modernismo, já no terceiro ano, teremos em Portugal e também teremos no Brasil. São movimentos parecidos? São, mas tem as suas diferenças e que é preciso perceber para que você possa atingir a compreensão real do conteúdo. Então, a partir de agora, romantismo tem Brasil, tem Portugal e também tem no Brasil. Então, crie-se uma diferença para que você possa compreender realmente os dois conteúdos, tá bom? Então, hoje a aula é visando diferenciar o romantismo tanto em Portugal como no Brasil, mostrando aspectos que vocês possam perceber a diferença para que quando a pergunta tocar na questão de romantismo em Portugal, você não venha colocar a resposta referente ao romantismo no Brasil. Então vamos lá, hein? Vamos perceber a diferença de Portugal para o Brasil dentro do romantismo na primeira geração. Eu elaborei uma tabela, certo? O que é que tem nessa tabela? Primeiro nós temos Portugal e temos Brasil no topo. Lateralmente temos características e temos autores, que são os pontos principais que geram a dúvida, né? Quanto à origem, eu percebi que a galera soube responder a diferença de ter se originado. Só um aluno que se confundiu, que falou que a origem foi na França. Não, a França foi responsável pela expansão do romantismo, né? Mas não pela criação das ideias do romantismo. No geral, quanto à origem, os alunos foram bem. Características. Vamos lá. Portugal tem nacionalismo, contenção emocional. O que é isso? Ainda se controla um pouco sobre as questões do romantismo, sobre aquelas características mais românticas, como subjetivismo, como sentimentalismo. A primeira geração em Portugal se contém. O que é que tem mais além disso? Da valorização da nação e da contenção emocional. Tem o resgate da Idade Média. Como é que faz isso? Resgata o que da Idade Média? Resgata o cavaleiro medieval e transforma ele em um herói, certo? Então, o autor da primeira geração do romantismo em Portugal, ele resgata a Idade Média através da utilização do cavaleiro medieval na composição da sua obra, transformando ele em herói. Já no Brasil, nós temos o indianismo. O indianismo é o nacionalismo que existiu em Portugal. Mas aqui no Brasil, por que o indianismo? Porque a valorização da nação ocorre a partir da figura do indígena, por apresentar o indígena como um herói nacional. Se em Portugal aconteceu o nacionalismo por utilizar o cavaleiro medieval como um herói, como alguém que representava a força do povo, no Brasil ocorre o indianismo, que é a utilização do indígena como um herói nacional. Então é parecido, mas a figura é outra. Enquanto em Portugal a figura é um cavaleiro medieval, no Brasil a figura é o indígena. Ocorre também na primeira geração do Brasil a lusofobia. Luso significa Portugal. Fobia, medo, aversão, pavor. Então, aqui nós temos uma aversão à cultura e à produção literária de Portugal. Então, o autor do Brasil, na primeira geração, quando ele senta para fazer uma obra, ele não quer fazer nada parecido, nada que tenha a ver, nada que toque no assunto Portugal, porque ele tem uma atitude de lusofobia. Além disso, nós temos também a exaltação da natureza. A primeira geração valoriza a mata do Brasil, valoriza a beleza natural do país, certo? Então, essas são as características de Brasil e de Portugal. Percebam a diferença para que vocês não venham a se confundir. Quanto aos autores, na primeira geração nós temos Almeida Garrett,
Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho, 3 autores na primeira geração do romantismo em Portugal. Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano. Já na primeira geração do romantismo no Brasil, temos os dois Gonçalves, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Então aqui também ocorreu uma confusão quanto aos autores, porque algumas pessoas responderam e Castilho. Castilho não é autor, gente. Castilho é um sobrenome de Antônio Feliciano, é Antônio Feliciano de Castilho. Então muita gente perdeu aqueles meio ponto, aqueles décimos, porque tem que ser avaliado, e está sendo avaliado, porque o aluno que se atrapalha com isso é o aluno que não estudou tanto, é o aluno que deu uma folheada no assunto, é o aluno que assistiu meia aula, é o aluno que deu play, mas não terminou, é o aluno que no dia do Zoom estava ali com a câmera desligada no cantinho, é o aluno que estava andando pela casa enquanto estava assistindo a aula. Então esse aluno vai ter dificuldade e esse aluno tem que ter consequências. É o aluno que não tira dúvida, é o aluno que não pergunta nada, que está tudo bom. Quanto mais rápido for a aula, melhor. Então tem que ter consequências, tá bom? Então aqui é uma revisão para aprimorar a qualidade de vocês nesse conteúdo visando as avaliações. E na segunda geração, vamos lá também? Portugal versus Brasil, romantismo, segunda geração. Temos o mesmo esquema do slide anterior, tá bom? Características, autores, Brasil, Portugal. Característica da primeira geração, da segunda geração em Portugal. Características da segunda geração em Portugal. O que é que tem lá? Tem valorização dos excessos românticos. O que é isso? O que são esses excessos românticos? É o subjetivismo, ou seja, falar sobre si, né? Falar sobre o seu eu interior, o seu subjetivo. Além disso, temos o emocionalismo, muita emoção nas palavras. A escolha de palavras demonstra uma pessoa emocionada. Algo irracional, irracionalismo. Parece que a pessoa está desesperada, que perdeu a noção. Escapismo, que é querer fugir dos problemas e das coisas. Fantasiar, muitas vezes. E também temos o predomínio de uma visão pessimista da vida. Como que tudo vai dar errado? Como que nada presta? Nada tá bom? Isso é na segunda geração do romantismo em Portugal. Essas são as características. E o que é que temos na segunda geração do romantismo do Brasil em características? Aí temos muitas semelhanças. Temos pessimismo, certo? A segunda geração é voltada para questões pessoais. Ou seja, o autor pega um problema dele e só se importa com aquele problema. Ele não escreve sobre coisas de outras pessoas ou um problema da nação. Ele se preocupa somente com questões pessoais. Essa geração também é chamada de ultrarromântica. Por que ultrarromântica? Porque utiliza todas essas características e mais, que são características de excessos românticos, tornando ela ultra, quer dizer, super, além, muito romântica, certo? Demonstra uma insatisfação com a vida. É uma pessoa, um autor está sempre chateado com alguma coisa está incomodado, a vida nunca está boa. E por isso ele busca evasão, busca fugir para onde? Para a infância, às vezes no sonho, às vezes na noite, na religião e na morte. Isso tudo foi exemplificado na aula através de obras também, principalmente na morte, né? Nós temos o autor Álvares de Azevedo, que é um exemplo disso, certo? Que está no módulo de vocês. Quem tem o módulo aí pode abrir módulo na página 63. Temos exemplos disso, tá bom? E aquela pergunta que tinha lá sobre o Lord Byron, quem é o Lord Byron brasileiro, é justamente Álvares de Azevedo. Ele é considerado o Byron brasileiro. Isso tudo foi explicado em aula, mas aí a galera também não assiste, né? Fica complicado. E quanto a autores, nós temos também aqui, ó, primeira e segunda geração em Portugal. Autor de destaque é Camilo Castelo Branco. Pronto. Qual é o autor de destaque da segunda geração do romantismo em Portugal? Camilo Castelo Branco, aí ia lá para Almeida Garrett, aí voltava cá para Casimiro. Não é só isso, só Camilo Castelo Branco. Segunda geração de Portugal, autor de destaque é Camilo Castelo Branco, ponto. Agora, no Brasil, segunda geração do romantismo, nós temos Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Aí sim nós temos 4 autores, aqui é somente um. Isso se tratando da segunda geração do romantismo Brasil, Portugal versus Brasil. Espero que tenha melhorado um pouco aí a compreensão de vocês de um modo geral.
Atividade para casa, somente páginas 61 e 62. Próxima unidade teremos muito mais atividades de módulo, porque vai ser uma unidade um pouco mais corrida. Então, quem aproveitou pouca atividade, aproveitou. Próxima unidade vai ser complicado, hein? Então, vamos lá. Amanhã a redação, tá bom, gente? Tchau, tchau. Olha as atividades, hein? O processual tá acabando.